Eles estão a trabalhar na invenção portuguesa que pode mudar a forma de fazer análise em todo o mundo. Agora, se eu for ao médico, ele vai precisar de análises, passa um documento, vou a outro sítio fazer as análises necessárias e na próxima consulta logo se vê o resultado que a coisa deu. Se for possível fazer isto tudo em 5 minutos no consultório do médico, graças a estes portugueses. É assim. A primeira boa notícia para quem se impressiona com estas coisas é que basta uma simples gota de sangue. Tem que ser a segunda gota, mas não são precisas seringas, só uma minúscula picada. Colocado num aparelho de leitura, o disco gira e o resultado vai ser lido por instrumentos ópticos. Está a análise completa. Nós somos os únicos a combinar diferentes técnicas que permitem que o médico faça aqueles testes que quer num só descartável e só com uma gota de sangue. Portanto, combinar hematologia, clinical chemistry, chamado clinical chemistry e immunoassays. Portanto, somos os únicos a combinar essas técnicas no mesmo equipamento e com o mesmo descartável. O descartável em causa é o disco. O segredo está em labirintos que conseguem separar as gotas de sangue em componentes e misturar com reagentes, tudo de forma controlada. Em 5 minutos, termina o processo e é lido o resultado. Para se ver o que se passa dentro de cada um destes discos é preciso esta máquina especial que vai sincronizar a velocidade a que gira o disco com a velocidade a que faz fotografias. E assim é possível obter um filme em que vemos o líquido, neste caso um líquido azul, mas poderia ser sangue, a percorrer todos os pontos do labirinto para se saber o que se passa com esta amostra. Para os investigadores é só uma questão de escolher o labirinto certo, com os reagentes adequados. Podem ser feitas análises a líquidos, podia ser água para ver se está contaminada, pode ser uma bateria de análises das mais úteis numa consulta médica ou um conjunto especialmente dirigido à detecção de infecções ou outro para avaliar o risco de problemas cardíacos. Ou seja, em grande parte dos casos já não será necessário ir a um laboratório, tudo pode ser feito no consultório durante a conversa com o médico. É um mundo de diferentes testes, nós estamos só na ponta do iceberg, na realidade, e portanto temos equipas a desenvolver testes para o ano, para daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, para este ano, em contínuo, e isso é essencial porque é um bocadinho uma corrida contra o tempo, não é? Nós conseguimos chegar mais depressa à solução que os médicos querem. E não estamos a falar de investigação teórica, de coisas para um dia destes. Estas máquinas estão a passar os testes finais para serem enviadas a clientes que já estão à espera. Noutra zona do edifício da Faculdade de Ciências Médicas, os discos são verificados um a um antes de embalados. O trabalho não para, são 2 turnos diários, mesmo com a preciosa ajuda dos robôs que depositam meticulosamente os reagentes, já não chega. Em breve terão que aumentar a capacidade. A ideia tem quase 10 anos, mas é muito difícil de concretizar. Não bastou pensar. Já foram investidos 19 milhões de euros e trabalham aqui 82 pessoas. Mas o produto está no mercado e já há mais ideias. Nós, apesar de ser muito longo o processo, estamos na vanguarda a nível mundial e seremos dos primeiros a contribuir para essa mudança. No fundo é uma mudança também de maior bem-estar para as pessoas. Este ainda é um protótipo, chamam-lhe Spinit Companion e tem um microscópio dentro. Vai permitir captar as imagens necessárias em casa, que podem ser imediatamente vistas num tablet ou num telefone, são enviadas para a empresa que em minutos pode entregar o resultado das análises a um médico. Pode servir doentes crónicos ou em tratamento que assim não precisam de se deslocar para análises regulares. No fundo resolvemos um problema das pessoas. Por exemplo, um paciente que está a fazer sessões de quimioterapia tem que sair de casa para saber se pode ou não continuar a fazer uma sessão, fazendo uma análise no hospital, e depois volta para casa porque afinal tinham os glóbulos brancos demasiado baixos. Isso é um problema concreto hoje em dia em todo o mundo e nós temos uma solução que, com custo relativamente baixo, que pode resolver esse problema. Por ser uma tecnologia difícil de dominar, não será também simples de copiar. A Biosurfit já tem 21 patentes de ideias que foi necessário desenvolver para aqui chegar. Próximo grande passo. Já está em curso o processo de aprovação junto das autoridades americanas. O processo é longo e caro, mas uma vez concluído, abre um enorme mercado.
As máquinas em si são acessíveis a qualquer consultório ou pequena clínica. Na Noruega, o distribuidor decidiu entregar a custo zero, porque o verdadeiro negócio está nos discos e mesmo estes podem ficar mais baratos do que as análises que fazemos hoje. Não lhe acontece pensar, se eu tivesse ido lá para fora, se calhar isto já estava nos consultórios todos e eu reformado numa ilha qualquer. Não, mas por outro lado, por exemplo, nos Estados Unidos sabe que as coisas, as pessoas não têm se calhar tanta capacidade de aguentar tanto tempo e no diagnóstico médico os projetos são muito longos e portanto é preciso muita persistência e de capacidade de resistir e de sacrifício que nós conseguimos ter e que se calhar lá fora não conseguimos ter uma equipa tanto tempo tão disposta a fazer esses sacrifícios. Na Holanda já são usados diariamente e seguem-se outros países nórdicos. É uma coisa que tem um mercado de facto global. E em Portugal, em relação a isto, Portugal é um mercado pequeno e as coisas às vezes levam um bocadinho mais, mas provavelmente um dia destes também num consultório português. Carlos Aranha, Lourenço Medeiros, SIC.